Muito bem, que bom reencontrá-lo no nosso canal Direto ao Ponto. Quero compartilhar com você a nossa tela para já iniciarmos a abordagem dessa semana. E ela, novamente, trata do assunto de fazer amigos para Deus, agora com foco especial no testemunho pessoal. Mas antes de ir direto ao ponto, vamos direto para a oração. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine cada um de nós, para que alcancemos o ponto que Tu deseja que seja para nós, o fator da transformação, do nosso crescimento, ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quando se fala de fazer amigos para Deus, a lição sempre tem um desafio. E para essa semana, o maior desafio é você conseguir falar disso em pouco tempo. Porque a experiência dessa semana, ao estudar a lição, deixou evidente de que existem muitos elementos que podem ser trabalhados na lição dessa semana e que, se não cuidarmos, o tempo passa e nós não terminaremos dentro do tempo destinado a essa recapitulação. Lembre-se que o estudo foi na semana que findou. Aqui, nós estamos compartilhando o aprendizado. Muito bem, eu deixei esse mapa aqui para você, ok? Você começa falando do tema geral da lição, vai para o verso áureo e conclui a sua introdução falando da palavra-chave. O verso áureo ele já destaca uma coisa que está muito ligada à figura da testemunha. Nós não podemos deixar de falar. Eu deixei isso em vermelho para destacar exatamente esta ênfase que você pode dar na unidade de ação em trazer este compromisso para a pessoa que é uma testemunha. Alguém que testemunhou não pode deixar de falar do que viu e nem do que ouviu. E eu quero pedir a permissão de vocês para acrescentar uma outra palavra, não ao texto original, mas à abordagem da lição. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso é testemunha. E sentimos. Isso é testemunho. Percebeu a diferença? A testemunha, ela fala, ela conta da experiência que ela observou e o testemunho da experiência que eu experimentei, que eu senti. O autor Mark Philly, na lição, ele fala sobre testemunhar como sendo simplesmente compartilhar a história maravilhosa da graça de Jesus na minha e na sua vida. Esse é o ponto focal do testemunho pessoal. Mas uma coisa é compartilhar o que Jesus fez por outra pessoa, ok? Isso é testemunhar. Outra coisa, bem diferente, é compartilhar o que ele fez por nós. Isso é testemunho. Então, a lição dessa semana eu vou abordar no foco dessas duas palavras. Testemunhar do que Jesus fez na vida de alguém e o testemunho pessoal do que Jesus fez na minha vida. Para isso, existem uns elementos importantes que eu destaco, e a lição de sábado à tarde, ela destacou esses elementos para o testemunho. Quais sejam esses elementos? Primeiro, quando se fala de testemunhar, você pode testemunhar sobre alguém ou pode testemunhar sobre si mesmo. Para testemunhar, é importante que você tenha o reconhecimento da ação de Deus na vida de uma pessoa. Você percebe que essa pessoa, ao ter encontrado Cristo, ela experimenta uma mudança crescente. Aquele comentário, puxa, veja o fulano, como ele era e agora como ele é. Então, é essa percepção da preciosidade de Jesus na vida de alguém. Agora, quando a gente fala do testemunho sobre si mesmo, dois elementos estão presentes e importantes no texto, na consideração. Primeiro, uma profunda compreensão de sua graça na minha vida e um senso de gratidão pela salvação que eu recebi. Então, quando você testemunha sobre alguém, você percebe o crescimento dela e reconhece que Jesus está atuando na vida dela. Quando você testemunha sobre si mesmo, você tem que ter uma profunda compreensão do que é essa graça de Deus na sua vida e ter uma sincera gratidão pela salvação que lhe foi oferecida. Ok? Então, é dentro desse escopo, dentro dessa cosmovisão que estaremos estudando a lição dessa semana. O primeiro dia e o segundo, domingo e segunda-feira, você pode trabalhar o tema de testemunhas improváveis e testemunhas prováveis. E nas lições subsequentes, terça, quarta e quinta, você vai falar de testemunho pessoal, a transformação, o compartilhar e o poder desse testemunho. Para isso, você vai utilizar
5 ilustrações que a lição apresenta nessa semana. Por isso que a minha sugestão hoje é que você utilize a lição com o recurso de recapitular um dia de cada vez. Na lição de domingo, por exemplo, você enaltece uma testemunha improvável, que era o endemoniado, e que se tornou uma testemunha evidente do poder de Deus na cidade de Decápolis, naquela região das 10 cidades da qual ele tinha acesso. Um outro elemento importante e um provável testemunho, um seguro testemunho da nossa salvação é o fato de Cristo ter ressuscitado. Muitas pessoas testemunharam e Paulo, a respeito disso, escreve que se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação. Então, nós temos aqui 2 elementos das quais nós podemos testemunhar. O que Deus pode fazer na vida de alguém que estava morto e reviveu, e o que Deus fez na vida de alguém que estava morto e ressuscitou, para nos dar vida eterna. Quando se trata do testemunho pessoal, aí nós observamos aqui alguns elementos importantes que você pode usar na revisão da lição. O que Jesus fez na vida dos discípulos, o que ele fez, o que Paulo e João fizeram ao compartilhar o testemunho para Agripa, e o poder de testemunho de Paulo, do testemunho de Paulo na vida de Agripa, quando ele disse: por pouco me persuades a ser um cristão. E o que é que aconteceu para que Agripa chegasse a essa percepção do poder de Deus? O testemunho de Paulo sobre a sua conversão. Então, nós temos aqui histórias sobre testemunhos, e você pode falar do que Jesus fez na vida de alguém, mas você também pode falar do que Deus fez na sua vida. E aqui nós temos exemplos de transformação. Os discípulos, João, a voz de trovão, para João, discípulo amado, Saulo, perseguidor dos cristãos, para aquele que morreu por causa de Cristo, e o testemunho poderoso dele perante as autoridades. Ok? Pode explorar esse tema, e se alguém não tiver com lição, você pode ler os textos da Bíblia, mas leia apenas o que está indicado aqui nesse PowerPoint, porque os textos da Bíblia são mais extensos e vai demorar muito a abordagem, lembrando que você está fazendo uma revisão do aprendizado e não ensinando aquilo que a lição tem como proposta para essa semana. Olha, a essência do Evangelho é restaurar pessoas. Quando você testemunha, você deve testemunhar do que Jesus fez na vida de alguém, o poder da restauração na vida de uma pessoa. Mas quando você falar de si mesmo, lembre-se de uma coisa: testemunhar nunca se trata de nós, sempre se trata dele. Não fale de você, fale do que Deus fez na sua vida. Entenderam? Em todos os aspectos, você não aparece no testemunho. No primeiro, você testemunha do que Jesus fez sobre outras pessoas. E no segundo, quando você for falar de si mesmo, lembre-se que não se tratou de você, se tratou de Deus na sua vida. Extraordinário isso, né? Bom, você pode finalizar a lição fazendo essa pergunta: qual é a relação entre conhecer e compartilhar Cristo? Por que eu escolhi essa pergunta? Porque essa pergunta abrange exatamente 2 coisas. Conhecer é testemunhar, e compartilhar Cristo é o seu testemunho. Então, qual é a relação entre testemunhar e testemunho pessoal? Entre conhecer a história do poder de transformação na vida de alguém e conhecer a sua história, que foi transformada por causa de Cristo. Por que conhecer Jesus pessoalmente é tão essencial para podermos testemunhar dele? Olha, que Deus te abençoe nesse grande desafio de revisar essa lição profunda, extensa e grandiosa, mas que seja ao ponto. Você fale do que Jesus fez na sua vida, o poder transformador. Que Deus te abençoe. Até a próxima quinta-feira, quando eu estarei publicando um novo vídeo e poderemos estar juntos novamente nesta ocasião. Um abraço e até lá.